Supremo Tribunal Federal julga um recurso extraordinário que discute a obrigatoriedade dos municípios de garantir o atendimento em creche e pré-escola às crianças de até 5 anos de idade. O caso chegou ao Supremo porque o município de Criciúma entrou com recurso questionando uma decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que atendeu a um pedido do Ministério Público do Estado para que a Secretaria Municipal de Educação fosse obrigada a manter a matrícula de uma criança em uma creche. A Prefeitura de Criciúma alega que o Poder Judiciário não poderia interferir em atribuições do Poder Executivo, impondo a destinação dos recursos a situações individuais, abandonando planos e metas administrativas traçados pelo município. Afirma que a disponibilidade de vagas na pré-escola deve ser feita de forma gradual pelo poder público e implementada na medida de suas possibilidades. O recurso, então, foi levado a plenário com repercussão geral reconhecida, ou seja, a decisão tomada passa a valer para todos os processos que discutem o tema no Poder Judiciário. O relator do caso, o ministro Luiz Fux, negou o recurso. Ele destacou que a educação infantil é uma prerrogativa constitucional indisponível, que assegura às crianças de 0 a 5 anos a primeira etapa da educação básica. A negativa ao efetivo acesso a esse atendimento em creches ou pré-escolas configura como omissão estatal. A educação básica representa prerrogativa constitucional deferida a todos na forma do artigo 205, notadamente às crianças, consoante os artigos 208, 4 e 227 caput, cujo adimplemento impõe a satisfação de um dever de prestação positiva pelo poder público, consistente na garantia de acesso ao pleno sistema educacional, inclusive ao atendimento em creche e pré-escola. Os entes municipais, nesse contexto, são primariamente, conforme se viu, responsáveis por proporcionar a concretização da educação infantil, mediante a adoção das políticas públicas prometidas e eficientes, que devem alcançar especialmente a população mais vulnerável. Como a matéria tem repercussão geral, o relator propôs a seguinte tese. A administração pública, por força de decisão judicial, deve matricular crianças de 0 a 5 anos de idade em creche ou pré-escola pública, desde que haja comprovação de pedido administrativo prévio não atendido em prazo razoável e de incapacidade financeira do requerente de arcar com o custo correspondente. O ministro André Mendonça divergiu do relator no sentido de que os municípios têm a obrigação de oferecer a educação infantil a partir dos 4 anos de idade e, assim, propôs a seguinte tese. É dever estatal constitucionalmente obrigatório assegurar acesso universal à educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 anos de idade. Esta obrigação deve ser cumprida de forma imediata para todas as crianças a partir de 4 anos. E B, de forma gradual, de acordo com o Plano Nacional de Educação, garantindo-se a oferta de vagas equivalentes a no mínimo 50% da demanda até 2024, para as crianças até 3 anos. Por fim, digo o seguinte: constatada a não aplicação do percentual mínimo orçamentário em educação, aqui eu estou indo um pouco além do que está estabelecido no PNE, ou seja, se o município não aplicou o mínimo necessário em educação, bem como o descumprimento de qualquer outra obrigação constitucional ou legal relacionada à política pública educacional pelo ente, a obrigatoriedade de universalização do atendimento à educação infantil passa a ser imediata. Essa sessão terminou há pouco. Nós vamos falar ao vivo com a repórter Marta Ferreira, que tem mais informações sobre esse julgamento. Oi, Marta, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. Na sequência da sessão, o ministro Nunes Marques apresentou o voto dele, negando provimento ao recurso e acompanhando o entendimento do relator de ser dever do Estado assegurar o atendimento em creches e pré-escolas.
Depois, votou o ministro Alexandre de Moraes, também negando o provimento ao recurso, mas chamando a atenção de que deve ser levada em conta a situação de cada município. O próximo a votar foi o ministro Edson Fachin, que também negou provimento ao recurso, acompanhando o entendimento do relator. Depois, a sessão foi suspensa e será retomada amanhã com o voto do ministro Luiz Roberto Barroso e dos demais ministros. E também vai ser definida amanhã a tese de repercussão geral desse caso. William. Obrigado pelas informações, Marta. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, participou nesta quarta-feira do Fórum de Justiça do BRICS. Ela destacou os avanços tecnológicos do judiciário brasileiro e defendeu a credibilidade e a legitimidade das urnas eletrônicas. De Brasília, a presidente do Supremo, ministra Rosa Weber, forneceu informações sobre a dinâmica e o funcionamento do sistema de justiça brasileiro às autoridades do BRICS, bloco formado pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O encontro virtual e presencial foi em Pequim. Rosa Weber destacou a informatização dos processos e o papel do Conselho Nacional de Justiça, criado em 2004 para controlar a atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e instituir políticas judiciárias em todo o país. A presidente do Supremo ressaltou que o Brasil tem histórico de confiança no uso de tecnologia inovadora para a solução de problemas institucionais. Citou como exemplo as urnas eletrônicas, que conferem velocidade na votação, com a divulgação do resultado das eleições no mesmo dia. Segundo ela, a iniciativa brasileira é a melhor comparada com qualquer outro método, e a credibilidade e a legitimidade são evidenciadas pela inexistência de falha nos quase 30 anos de utilização das urnas. No Supremo, na abertura da sessão plenária desta quarta-feira, Rosa Weber apresentou aos ministros as 6 propostas que foram aprovadas no Fórum: equidade e justiça. Os Supremos Tribunais do BRICS continuarão a proteger os direitos e interesses dos cidadãos e empresas de todos os países e a promover a facilitação do comércio e dos investimentos. Economia digital, tratamento adequado a casos que envolvam a segurança da informação em rede e dos dados e a proteção dos direitos de propriedade intelectual. Desenvolvimento verde, estabelecimento de mecanismo para o intercâmbio judicial na justiça ambiental. Assistência judicial. Os Supremos Tribunais do BRICS irão adotar ferramentas para a melhoria da assistência judicial internacional. Capacitação de juízes. Fortalecimento do intercâmbio de juízes com o apoio de modernas tecnologias. Permanência do Fórum de Justiça do BRICS. Será mantido o trabalho de cooperação e, no futuro, será desenvolvida uma plataforma inclusiva, abrangente e moderna. Foi um encontro muito agradável e, a meu juízo, muito produtivo, com a participação de todos, né, em 2 painéis, com esses 2 temas, um vinculados justamente à arbitragem e mediação no comércio internacional e outro justamente aos avanços da tecnologia, da informação. A ministra Rosa Weber, também na sessão de hoje, celebrou o Dia da Paz e da luta das pessoas com deficiência. Hoje, 21 de setembro, é um dia de 2 celebrações muito importantes. A primeira delas é que hoje é o Dia Internacional da Paz, que foi instituído pela ONU, ainda por uma resolução da ONU, ainda em 2001. Dia Internacional da Paz. E nesses tempos de intolerância, nesses tempos tão beligerantes que nós estamos vivendo, inclusive em nível internacional, celebrar a paz sempre é necessário. E o dia 21 de setembro também, no nosso âmbito interno, é o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. E o Poder Judiciário está e estará sempre aberto a esse tipo de luta, porque vinculada à reverência ao princípio da igualdade, ao repúdio a toda forma de discriminação e em respeito, em última análise, à força normativa da nossa Constituição. O próximo bloco, Tribunal Superior do Trabalho assegura o direito de redução de jornada sem redução salarial às mães de crianças com autismo. Voltamos já.
povos indígenas confiam no processo eleitoral, confiam nas urnas eletrônicas, que tem tido um processo transparente. É por isso que estão participando ativamente desse processo democrático. O artigo publicado neste mês na revista científica Forensic Science International descartou qualquer possibilidade de fraude nas eleições presidenciais de 2018 no Brasil. Por meio de 5 técnicas usadas para detectar supostas irregularidades, os pesquisadores analisaram a integridade do sistema de contagem de votos com base em dados do Tribunal Superior Eleitoral. O estudo apontou alto nível de confiança no processo eleitoral brasileiro. A revista internacional é uma publicação de acesso aberto e apresenta a pesquisa interdisciplinar mais avançada em análise política e gestão. O artigo é de autoria dos pesquisadores Dalson Figueiredo Filho e Hernani Carvalho, da Universidade Federal de Pernambuco, e Lucas Silva, da Universidade Estadual de Ciências da Saúde do Estado de Alagoas. O Tribunal Superior do Trabalho assegurou o direito de diminuição de jornada sem redução salarial às mães de crianças com autismo. Os ministros se basearam na Constituição e em normas internacionais. Em um dos processos, o Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, em Minas Gerais, havia concedido o direito à redução da jornada de trabalho a uma técnica de enfermagem concursada da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a EBSER. Mãe de uma criança autista, ela cumpria a jornada de 36 horas semanais. Na ação, a técnica afirmou que criava a filha sozinha e, por isso, precisava diminuir a carga horária de trabalho. A EBSER argumentou que a empregada optou por trabalhar 3 dias por semana e que não há previsão legal que assegure o direito à redução. No entanto, o Tribunal Regional entendeu que a profissional demonstrou que precisava acompanhar a filha em tratamentos específicos indispensáveis para o desenvolvimento da criança. Para o TRT, a não concessão de horário especial viola direitos e garantias fundamentais da pessoa humana. A EBSER recorreu ao TST. O caso foi julgado pela 7ª turma, que manteve por unanimidade a decisão do TRT. Para a turma, o regional acertou ao aplicar o disposto no regime jurídico único, diante da ausência do direito à redução da jornada em normas internas da empresa ou na legislação. A decisão também reforçou que a Constituição Federal estabelece uma série de princípios e regras protetivas para as pessoas com deficiência. A turma ressaltou ainda a existência da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Além disso, os ministros mencionaram que a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, ratificada pelo Brasil, complementa o ordenamento jurídico com diretrizes e políticas a serem adotadas na proteção dessas pessoas. No Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, um grupo de alunos visitou o Tribunal Superior Eleitoral para conhecer o funcionamento da urna eletrônica. A primeira vez que o TSE fez isso foi em 1945 e ele faz isso desde então. O dia começou com uma aula sobre as eleições e os 90 anos da Justiça Eleitoral Brasileira. No Museu do Voto do Tribunal Superior Eleitoral, um grupo de estudantes do Centro de Educação de Jovens e Adultos Asa Sul, o CESAS, aprendeu como os documentos e os equipamentos necessários para a votação foram mudando ao longo do tempo, além de mostrar na prática o funcionamento da urna, principalmente para quem precisa de acessibilidade. Depois de visitar o Museu do Voto e aprender sobre a história das eleições no Brasil, os alunos participaram de uma simulação de votação e ainda conheceram os componentes e o funcionamento da urna eletrônica que garantem acessibilidade a todas as eleitoras e eleitores. A visita faz parte das celebrações do Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, criado por lei em 2005. A parceria do TSE com a Associação de Pais, Amigos e Pessoas com Deficiência de Funcionários do Banco do Brasil aproximou os alunos do processo eleitoral. Em ano eleitoral é importante as pessoas com deficiência terem acesso ao direito delas, né, que é o direito de votar. Então é importante a comemoração do Dia da Pessoa com Deficiência aqui para demonstrar
todos os direitos que a pessoa com deficiência tem. A gente acompanha na TV, né, aquele comercial dizendo da acessibilidade, a importância. Quando a gente vem aqui, a gente olha uma urna eletrônica, vê todos os detalhes dela e o quanto que ela é acessível, né? Cada detalhe, o botão, o tamanho da letra, e aí o visor, até a posição da urna. Então é super importante eles estarem aqui para entender como tudo isso chegou a ser criado. A experiência de votar foi excelente, né? Valeu a pena para trazer as pessoas, para a experiência, para ajudar aquelas pessoas. A ação reforçou iniciativas da Justiça Eleitoral para aprimorar o acesso que garanta, de fato, a inclusão e participação de todas as brasileiras e brasileiros nas eleições. Essa é a primeira vez que a urna eletrônica ela vai ter linguagem de Libras na tela. Então, a gente celebra 90 anos da Justiça Eleitoral, eleições seguras, íntegras e também acessíveis. Então, acredito que esse dia, essa visita, ela tem um duplo efeito. Ela tanto é importante para esse público específico, como para nós também da Justiça Eleitoral, para refletirmos a importância de trabalharmos para que tenhamos uma Justiça Eleitoral mais inclusiva e participativa. E, sobretudo, as pessoas com deficiência possam também fazer parte e se sentirem pertencentes dessa festa democrática que são as eleições. O Tribunal Superior Eleitoral é o tribunal da democracia. E a história da democracia é uma história de progressiva, crescente inclusão. A própria urna eletrônica é um belíssimo exemplo de inclusão, porque ela é acessível, ela é cada eleição que passa mais acessível. Ela derruba barreiras justamente para que todas as pessoas possam participar da formação da vontade do nosso país. O que fazer para garantir o uso do nome social no trabalho? Os detalhes no próximo bloco. Até já. A história das urnas eletrônicas se confunde com a própria história da Justiça Eleitoral, tendo em vista que a previsão da criação das urnas já se dava no Código Eleitoral de 1932. E as urnas foram efetivamente desenvolvidas em 1996 num projeto que contou com a participação de importantes segmentos da sociedade brasileira, inclusive de oficiais das Forças Armadas. E o resultado desse projeto foi um equipamento moderno, com mais de 30 camadas de proteção e que é capaz, portanto, de garantir a certeza e o sigilo do voto do eleitor brasileiro. O ministro Luiz Felipe Salomão, corregedor nacional de Justiça, determinou a instauração de uma reclamação disciplinar contra a juíza Ludmila Lins Grilo, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A magistrada teria feito ataques ao Supremo Tribunal Federal nas redes sociais, atitude que pode ter violado deveres funcionais da magistratura. O corregedor já notificou o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, relator do inquérito das milícias digitais, a Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público de Minas Gerais e o próprio TJ de Minas Gerais. Salomão cita duas situações em que o comportamento da juíza é questionável. Uma quando ela se pronuncia sobre o inquérito das fake news. A outra quando ela divulga canais que foram tirados da internet por ordem do STF. O canal seria de Alan dos Santos e foi retirado do ar por ordem do ministro Alexandre de Moraes porque atentava contra a democracia. Mesmo assim, a juíza usou o Twitter para divulgar a plataforma. Nesse caso, Ludmila Lins Grilo, que também costuma participar de atos com conotação política, pode responder criminalmente. Segundo o corregedor, verifica-se que, em tese, a publicação da magistrada Ludmila Lins Grilo, divulgando para seus milhares de seguidores o novo canal do senhor Alan Lopes dos Santos, logo após a postagem oficial do Supremo Tribunal Federal sobre decisão que determinara o bloqueio de todos os canais vinculados à referida pessoa, para além de aparentar desrespeito à ordem do Supremo, pode configurar até mesmo crimes tipificados no Código Penal. A magistrada tem 5 dias para apresentar defesa. Em seguida, o CNJ vai avaliar se cabe punição contra a juíza. Representantes do Poder Judiciário, da Defensoria Pública e do Ministério Público debateram os principais desafios dos planos de saúde no Brasil. O encontro foi hoje no Superior Tribunal de Justiça.
O Conselho Nacional de Justiça e a Agência Nacional de Saúde Suplementar reuniram órgãos do Poder Judiciário, da Defensoria Pública, do Ministério Público e entidades de defesa do consumidor para debater assuntos relacionados ao setor de planos de saúde. O evento Saúde Suplementar em Foco foi realizado no Superior Tribunal de Justiça e contou também com a participação de ministros do tribunal. Qualquer discussão envolvendo saúde e tratamentos médicos deve ser encarada com muita responsabilidade, já que se discute o próprio direito à vida, na medida em que terapias médicas oferecem, na grande infinidade dos casos, a melhora ou a cura dos pacientes. Eventos como este, com a participação de representantes do Poder Judiciário, da Agência Nacional de Saúde, da Academia Médica, de representantes de entidades médicas, possibilitam, portanto, esses eventos ampliar as discussões a fim de obter a melhor solução para todos os envolvidos, sejam eles empresas prestadoras e principalmente para todos os usuários. Foram realizados 3 painéis de debate que trataram do gerenciamento em saúde, do rol de procedimentos e do reajuste de serviços na área. Os participantes destacaram que a saúde suplementar é um importante pilar na garantia dos principais direitos constitucionais e debateram as questões técnico-jurídicas que envolvem o tema. O evento teve como resultado a troca de experiências para enfrentar os desafios rotineiros que existem na área da saúde suplementar e assegurar uma atuação harmônica entre os diferentes atores do setor em busca da garantia de um serviço de qualidade para os beneficiários e do equilíbrio das relações contratuais. Assim é a regulação, gradual, progressiva e em constante mutação, na eterna busca do equilíbrio de forças entre seus agentes. Nesse passo, entendo ser fundamental estarmos atentos aos desafios que diuturnamente se apresentam e como eles podem ser superados no desiderato de assegurar um atendimento de qualidade aos beneficiários, vis-à-vis sustentabilidade das operadoras. É direito do empregado usar o nome social no trabalho. A garantia está fundamentada nos princípios constitucionais e em normativo federal. Esse massoterapeuta e designer começou a transição de gênero há 4 anos. No processo para se tornar um homem trans, ele escolheu um nome social. Já há muito tempo eu perguntava para minha mãe, né, que eu sou filho único, então eu perguntava para minha mãe, se eu tivesse nascido menino, que nome que a senhora ia colocar? Aí ela falou, ia ser Nicolas ou Natan. Aí eu acabei, optando por Natan, porque juntou melhor ainda, um pouquinho mais parecido com o meu nome de registro, né? Acabou facilitando tanto para o meu próprio costume, porque a gente precisa se acostumar, quanto para a minha família também, que foi mais fácil. O nome social é aquele nome utilizado pelo indivíduo que não se identifica com o gênero de nascimento. Então ele adota um nome para si, para utilizar tanto no ambiente de trabalho ou no seu ambiente privado. E por isso essa denominação, nome social. Natan conseguiu mudar o nome no documento de identidade, mas nem sempre é chamado na forma como gostaria pelas outras pessoas. Conta que ao trabalhar em um restaurante, enfrentou dificuldades. Os próprios funcionários ficavam perguntando o meu nome de registro. E assim, isso é uma coisa bastante incômoda. Obviamente que quando é questão de documentação, quando é questão profissional, quando é questão, enfim, de coisas sérias, de assuntos mais sérios, assuntos reservados, assuntos pessoais, é uma coisa. Agora, sair aberto assim, espalhando o seu nome de registro, que normalmente é uma coisa que machuca, né, para determinadas pessoas, é um pouco difícil. O uso do nome social ainda é um grande desafio para pessoas trans e travestis. Em São Paulo, um caso foi parar na Justiça Trabalhista. Um empregado transgênero era obrigado a usar o nome de registro civil no crachá e também durante atendimento ao cliente. Resultado disso, a empresa foi condenada a pagar indenização por danos morais por não autorizar o uso do nome social no ambiente de trabalho. O preconceito ainda está muito presente no Brasil, que, segundo pesquisa, é o país que mais mata pessoas trans no mundo. Respeitar o uso do nome social é uma forma de combater a transfobia. Para quem deseja mudar o nome na documentação, o advogado orienta a procurar um cartório. Se ele for maior e capaz, ele pode buscar um cartório e fazer essas alterações. Com essa alteração, ele leva esses documentos novos ao seu empregador. O seu empregador vai promover todas as retificações em crachás, sistemas, logins, tudo para que você esteja num ambiente confortável de trabalho. Apesar de ainda não existir uma lei específica sobre o assunto,
O Ministério Público do Trabalho recomenda às empresas que autorizem o uso do nome social do empregado, independentemente se houve ou não mudança na documentação. Cansado de constrangimentos, Natan preferiu trabalhar por conta própria e abriu um espaço de estética. Eu preferi sair da área e achar o meu próprio espaço, sabe? Montar o meu próprio espaço num serviço onde eu sei fazer, onde eu gosto de fazer, onde eu vou dar o meu horário, o meu trabalho, o meu nome, o meu pronome, e os meus clientes vão estar de acordo. Afinal, eles vão estar vindo no meu espaço. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você. Até amanhã.